Olá pessoal, vamos então aqui para nossa continuação da aula número 8, tá? Então, nessa aula a gente tratou de alguns tópicos especiais, né, que envolvem a psicometria, né? E agora a gente vai fechar então com um exemplo prático, tá? Onde a ideia é a gente utilizar isso que a gente viu nesta aula aqui, mais, né, os assuntos que a gente já viu já aí de processo psicométrico e propriedades psicométricas, tá? Vamos lá. Então, o nosso exemplo é o seguinte, ó, eu tenho uma sala, é servida por uma instalação de ar-condicionado, cujas condições do ambiente a serem mantidas são temperatura de bulbo seco 24 graus Celsius e umidade relativa 50%. Isso aqui, né, a gente já explorou, né? Isso aqui é por conta das condições de conforto, né? Então a gente viu que nesta condição a gente consegue atender tanto verão quanto inverno, né? Tá? Então, o fato da gente estar colocando essa setando, né, nessa condição de 24 graus Celsius de bulbo seco e 50 de umidade relativa, já tem a ver com o assunto que a gente tratou de conforto térmico. Né? Ainda, o ambiente a ser climatizado é um escritório de alta densidade, né, com 120 metros quadrados, ou seja, alta densidade populacional. Né? A insuflação é realizada pelo forro. Lembra que a gente viu, né, para fazer a renovação do ar, né, a gente precisa saber por onde vai vir, né, esse ar, né, tá, de forma que a gente faça, né, a correção do cálculo de vazão de ar. A instalação será realizada na cidade de São Paulo, a uma altitude de 750 metros, com as condições atmosféricas semelhantes à do aeroporto de Guarulhos. Por que a gente está colocando essa informação? Porque lá pela 16.401, né, onde a gente pega as condições externas, a gente precisa ter uma noção de qual que é o local. Né? Se você observar 16.401, para a cidade de São Paulo vai existir o aeroporto de Congonhas e o de Guarulhos. Você vai observar que existem diferenças nas temperaturas, né? Então, as temperaturas para as frequências elas vão alterar, então você precisa saber próximo de onde você está, né? E aí ele diz ainda que para as condições externas, tentando evitar problemas de conforto durante o ano, foi adotada uma frequência anual de 0,4%. Tá? Essa frequência é aquela então que diz para a gente que naquela condição de temperatura que a gente utilizou, aquela condição pode ser ultrapassada no máximo em até 0,4% das horas, né, do ano. O cálculo de carga térmica do local indica uma carga sensível de 9.000 watts e uma carga latente de 1.588 watts. Tá? Essas cargas foram calculadas, não é objeto desse curso aqui, né? Isso daí é para um outro curso, que é o curso de carga térmica. Então já foi calculado, já foi dado aqui. E por se tratar de um projeto para condição de conforto, a umidade relativa na saída da serpentina de resfriamento e desumidificação deve ser de 90%. Isso aqui, né, se você relembrar, a gente, em processos psicométricos, né, a gente falou do fator de bypass, né, fator de desvio, e a gente viu então que existe a temperatura de saída do ar da serpentina teórica, né, que é ideal, e a real, né, só para relembrar, né, a gente observou que numa carta psicométrica, né, eu tenho aqui, por exemplo, a minha entrada da serpentina, e é um processo de resfriamento e desmitificação, então, né, eu tenho um ângulo aqui, né? Tá? Esse ângulo aqui, teoricamente, teria, né, a saída da serpentina seria aqui com uma umidade relativa de 100%. Então aqui seria a entrada da serpentina, né? A entrada da serpentina e aqui a saída da serpentina. Porém, né, a gente sabe que isso é improvável. Por quê? Porque eu precisaria de uma serpentina de comprimento grande o suficiente para tratar todo o ar. E isso é inviável, né? Tá? Então, ao invés de sair com 100%, uma parte do ar tratou e saiu com 100% de umidade relativa, mas a outra parte não tratou. E aí, nessa mistura na saída, a gente tem uma umidade relativa menor que 100%,
A gente está dizendo nesse problema, então, que a gente está saindo com 90%. Então aqui seria o 100, né? E aqui 90%. Então a gente está saindo nessa posição. Então essa é a posição que a gente está saindo. Ok? Tá? Então essa aqui é a temperatura da superfície da serpentina, né? Que é essa que a gente está querendo saber aqui no item E, né? E aqui é a temperatura que está realmente saindo da serpentina. Tá bom? Então é isso, né? E aí o que ele quer, o que a gente quer saber do projeto, então, né? Desse exemplo nosso. A gente quer um traçado da evolução do ar no ambiente, ou seja, a gente quer traçar na carta psicométrica quais são os caminhos que o ar faz, né? Quais são os processos que ele está realizando. Calcular a vazão de ar insuflado, ou seja, essa aqui é a vazão total. Queremos calcular também a vazão de ar de renovação e a temperatura de mistura e a temperatura da superfície da serpentina. Temperatura de mistura é aquela temperatura, né, que eu tenho aqui nessa posição, tá? Então aqui a gente tem um ambiente que vai ser climatizado, né? Esse ambiente aqui que eu posso chamar de sala, né, por exemplo, né? Ok? Então é um ambiente a ser climatizado. Vou insuflar o ar por aqui, né? Então tem um sistema de climatização aqui. Esse sistema de climatização ele pode, né, ter uma serpentina de resfriamento e desumidificação, que a gente chama aqui de SRD. Pode ter um aquecedor, né, um banco de resistências, uma serpentina de aquecimento. Então, aqui é um aquecimento barra reaquecimento, certo? Pode ter também aqui um umidificador e aí o meu ventilador, né, para poder enviar esse ar aí para dentro do ambiente. Então essa caixa, né, que está escrito sistema de climatização, ela poderia, por exemplo, ser uma unidade de tratamento de ar composta, né, por esses equipamentos. Ou simplesmente uma serpentina de resfriamento e desumidificação e um ventilador, tá? Então, tanto faz, né? No nosso caso, esse projeto aqui, a gente está avaliando serpentina, né? Então é serpentina e ventilador, né? Obviamente tem que ter um ventilador, senão a gente não consegue insuflar o ar no ambiente. Então o ar é insuflado no ambiente, uma parte, né, desse ar aí retorna para fazer a mistura e outra parte é, né, rejeitada, né? Então insuflado o ar aqui a uma certa temperatura, trata o ar, tem um retorno, pode ser dutado ou não nesse retorno, então tem um duto de retorno aqui, por exemplo, né? Uma parte desse retorno aqui vai embora e outra parte vem aqui e se mistura com o ar externo, tá? Então a gente quer saber, né, essas porcentagens, a quantidade total, para a gente poder calcular aí, né, tudo o que está acontecendo nesse projeto, ok? Bom, então, primeira coisa que a gente vai fazer é pegar as condições externas, né? Então, as condições externas, o projeto diz para a gente aqui que ele é para a cidade de São Paulo, né? Mas com as condições próximas a de Guarulhos, né? Tá? Então, por isso que a gente está pegando esta, né, tabela. E aí, a gente tem, né, informação de que a nossa frequência é de 0,4%. Então, eu estou aqui, ó, frequência anual 0,4%. Deixa eu só mudar aqui um pouco. Ó, frequência anual de 0,4%. E eu, como um projeto de resfriamento e desumidificação, eu vou pegar a temperatura de bulbo seco e bulbo úmido coincidente. Aí, ó. Então, temperatura de bulbo seco 32,9 graus Celsius e temperatura de bulbo úmido coincidente 22,3 graus Celsius. Tá ok? Mês mais quente é janeiro e a diferença de temperatura é de 8,9 graus. Nesse cálculo que a gente vai fazer, esse ΔTMD não tem muita importância, é só uma informação. Mas lá no cálculo de carga térmica, né, essa informação é importante para a gente poder saber quais são as variações, né, durante o dia e calcular a carga para cada horário, né? Ok? Bom, então isso a gente conseguiu pegar aqui da nossa, né, tabela vinda lá da 16401. Por que eu peguei aqui resfriamento e desumidificação? Então, de novo, né, isso daqui está lá
na própria norma, né? Na própria norma ele te diz aqui, de acordo com o objetivo de cálculo, qual é o tipo de informação que você tem que pegar. Então, no nosso caso, é um projeto de resfriamento e desumidificação, né? Tá? Eu quero resfriar o ar, né? E desumidificar para depois insuflar dentro do ambiente, né? Tá lembrando que aqui o desumidificação é a retirada de água, né? Retirada de vapor de água presente no ar, né? Tá? Então a gente vai diminuir a umidade absoluta, né? Tá? Então ele está escrito aqui, ó, dimensionamento de sistemas de resfriamento e desumidificação, carga térmica sensível e latente por zona total, né, do sistema. Ok? Então, ó, TBS e TBUC. Aqui tem outras informações, então dependendo do projeto, por exemplo, ó, se for um projeto de dimensionamento de sistema de baixa umidade, então eu preciso da temperatura de ponto de orvalho, umidade absoluta e temperatura de bulbo seco coincidente. É esse cara aqui, ó. É esse trechinho aqui, tá vendo? Então seria esta informação que eu iria pegar para fazer meu projeto, tá bom? Ok. Que mais? Bom, preciso calcular a vazão de ar, né? Aqui eu vou calcular a vazão de ar de renovação, tá? Por que eu sei que é vazão de ar de renovação? Porque eu estou pegando aqui as informações da 16401.3, tá? 16401.3 fala de renovação de ar, né? Tá? Essa aqui é a norma que trata desse assunto, né? Então, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho o local, né? Ou seja, o tipo de aplicação, densidade ocupacional e os níveis, né? Tá? Nível 1, 2 e 3, que a gente viu, né? Que o nível 1 é o mínimo permitido pela norma, né? Pelo 16401, nível 2 é o nível intermediário e o nível 3 é aquele no qual, né, a gente consegue garantir por experiência que a gente vai evitar, né, problemas respiratórios. Essa última aqui de exaustão mecânica não interessa para a gente, tá? Isso aqui é outro assunto, tá? Então isso aqui é para um assunto mais aí para a parte de ventilação, que não é o nosso caso agora, tá? Então observando aqui o nosso texto, né? A gente não tem a quantidade de pessoas que tem nesse local. E para a gente calcular, né, qualquer coisa, a gente precisa saber quantas pessoas estão utilizando. Então, para isso, a gente vai usar essa informação que está aqui. Ó. Primeiro, ele diz que é um escritório de alta densidade. O escritório de alta densidade está aqui. Ó. Então, esse aqui é o escritório de alta densidade, que diz para a gente, então, que para cada 100 metros quadrados, né, a gente tem 20 pessoas. Tá? Então, essa é uma média para um tipo de escritório desse. Né? Ah, pode ter mais, pode ter menos? Pode, mas como a gente não tem informação, a gente tem que partir de algum estudo. Então, esse aqui é o valor que a gente vai utilizar. Vamos lá. Então, esse aqui é a linha, né, que interessa para a gente, com as informações que nos interessam. Vamos calcular então o número de pessoas. A gente vai fazer uma regrinha de 3 aqui, né? Tá? Então, se 100 metros quadrados tem 20 pessoas, né? 120 metros quadrados tem X pessoas. Realizando aqui esse cálculo, a gente vai ter então que X é igual a 24 pessoas, ou seja, em 120 metros quadrados, em média a gente tem 24 pessoas. A gente vai fazer nossos cálculos de vazão de ar para essa quantidade de pessoas. Se por um acaso depois a gente tiver uma informação que o número de pessoas é maior, a gente refaz o cálculo, né? Certo? Mas no nosso caso, aqui no nosso exemplo, vamos supor que isso seja uma verdade absoluta. Né? Ok, então para esse número de pessoas, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular quanto de ar a gente precisa para cada nível e vai comparar com a Anvisa. Na prática, né, a gente faz Anvisa e depois calcula, por exemplo, o nível 3 para ver o que acontece. Se for muito alto o nível 3, a gente calcula o nível 2 e assim por diante. Como aqui a gente quer experimentar o cálculo e verificar quanto de ar a gente tem para cada nível, a gente vai fazer para cada um deles aqui. Então vamos lá. Então, para o nível 1, né, para o nível 1, a gente tem aqui então que a vazão, né, vazão eficaz vai ser então número de pessoas vezes a quantidade de ar por pessoa, mais a área vezes a quantidade de ar por área, né? Então são 24 pessoas. Se você observar aqui no nível 1, a quantidade de ar por pessoa é de 2,5 litros por segundo por pessoa.
Está aqui, ó, né? Então, 24 vezes 2,5, esse valor aqui, mais 120, né, que é a nossa área, está aqui em cima, vezes 0,3, que é, né, o fator aqui na litros por segundo por metro quadrado. Então, isso aqui dá uma vazão de 96 litros por segundo. Então, pela 16401, a quantidade mínima de ar que eu tenho que colocar aí dentro, ar externo, né, ar novo, é de 96 litros por segundo. Agora vamos observar o que acontece com o nível 2 e com o nível 3. Vamos lá. Então, no nível 2, mesma coisa, né, o cálculo é o mesmo, tá? Então a gente tem aqui agora a mesma quantidade de pessoas, só que agora é 3,1, né? 3,1 litros por segundo por pessoa, e 0,4 litros por segundo por metro quadrado. A área é a mesma, a quantidade de pessoas é a mesma, e agora a gente vai para 122,4. Então a gente sai de 96 para 122,4, ou seja, aumentou, né? Tá, aumentou a quantidade, essa é a ideia, né? Está indo do mínimo para o máximo, aí observando o que acontece para você ter uma noção aí de quanto aumenta, né, a quantidade de ar. Legal. E aí, para o nível 3, né, olha lá o que acontece. Mesma coisa, né, o cálculo é o mesmo, só que agora a gente tem 3,8 litros por segundo por pessoa. Então a gente sai de 2,5 para 3,8. Assim como a gente saiu de 0,3 litros por segundo por metro quadrado para 0,5. E aí, realizando esses cálculos, a gente chega então em 151,2 litros por segundo. Então, se eu só tivesse, né, a 16.401.3, né, para realizar, né, os cálculos, a gente tem essas três opções, né? Então, o nível 1 é o menor nível permitido pela norma, e o nível 3 é o nível mais adequado, vamos dizer assim, né? Tá? Mas a gente precisa comparar isso daí com a Anvisa. Por quê? Porque num projeto eu preciso obedecer às normas que eu tenho, né? Chega uma pessoa para fazer, né, um laudo, né? Então eu tenho um agente da Anvisa que vai fazer uma fiscalização, ele quer saber se eu estou cumprindo, né, minimamente com a regulamentação, né, tá, da Anvisa. Então a gente precisa minimamente atender a Anvisa. Se o valor da Anvisa for menor do que esses valores calculados, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o maior valor da norma mais próximo da Anvisa. Então vamos supor que lá da Anvisa desce 100 litros por segundo. Bom, 100 litros por segundo ele é maior do que o nível 1, que foi de 96, mas ele é menor que o nível 2. Então, eu pegaria aqui o nível 2, que está em 122,4. Eu não precisaria pegar o nível 3, né? Porque aí já fica um valor bem mais alto, mas poderia também, tá? Agora, se o da Anvisa der valor maior do que qualquer um desses três, a gente vai adotar o valor da Anvisa. Por quê? Porque esse é o menor valor recomendado pela Anvisa, né? E é o maior entre as duas opções que eu tenho de cálculo, né? Então vamos lá ver quanto que dá na Anvisa, né? Então, na Anvisa, é o número de pessoas vezes, né, aquela vazão mínima, né, aquela vazão mínima de 27 metros cúbicos por hora por pessoa, em litros por segundo dá 7,5, né? O que dá para a gente aí uma vazão de 180 litros por segundo. Ou seja, entre a Anvisa e a NBR, a gente vai usar a Anvisa. Então esta aqui é a vazão de ar, né, exterior, ok? Então lá no nosso projeto, onde a gente tem uma tomada de ar externo, um retorno, nosso equipamento aqui, né? A sala a ser climatizada, né? A gente tem esse projeto aqui. Essa vazão de ar externo aqui, né? Esse ar externo que está naquela condição que a gente pegou pela 16401, né? A temperatura externa, né? De acordo com a 16401, a gente vai então insuflar para dentro do ambiente, né? Essa vazão de 180 litros por segundo. Então aqui, né, nessa posição aqui, está entrando 180 litros por segundo. Ok?
Então vamos lá, vamos ver agora quanto é que a gente precisa então de vazão de ar total, né? Ou seja, quanto que vai, né, entrar dentro do ambiente aqui para ser, né, para manter o ambiente climatizado. Vamos lá. Então, antes disso, né, a gente precisa traçar o que a gente tem no nosso projeto. Então, o que, que a gente já conhece? A gente conhece as condições externas, né? Então, aquelas condições externas que a gente pegou lá da 16401, né? Ela está aqui, é esse ponto. Então, aqui é o meu ar externo. Deixa eu escrever isso aqui. Aqui é meu ar externo. E essa posição aqui embaixo é a sala. Tá? Eu estou supondo que não tem adição de temperatura no retorno. Tá? O retorno tem a mesma temperatura da sala. Então aqui, opa, aqui é minha sala, né? Tá? S, C, enfim. Tá? E essa linha aqui em verde, ela está representando o quê? Ela está representando a união dessas duas, né, parcelas de ar, né? Então, de novo, aqui fazendo um desenho aqui em cima. Aqui é nosso equipamento, né? Em vez de eu desenhar tudo que tem na caixa aqui, né? Todos os equipamentos, eu vou colocar só uma caixa aqui para ficar mais fácil para a gente. Aqui é o nosso ambiente. Bem simples aqui, né? Que é um damper para a gente poder regular aqui as vazões, né? Ok? Então, olha lá. Aqui é o nosso equipamento. Aqui é a sala, né? Tá? Então, este AE é essa posição aqui, a tomada de ar externo, com as condições do ar externo. Aqui, nossa sala, né? Tá? Que está aí numa temperatura S, né? No nosso caso aqui, né? Que é 24,50, tá vendo? A posição está aqui, que se eu apagar aqui vai aparecer aquela bolinha que eu já tinha mostrado para vocês lá quando a gente falou de fator de calor sensível, né? E aí o que está retornando, né? A quantidade de ar que está retornando aqui está na mesma temperatura da sala. Uma parte desse ar total é expulso, né? Tá? Ele vai ser devolvido para a atmosfera e outra parte vai vir aqui para o meu retorno, juntando com essa massa de ar externo. Aqui nessa posição, então, eu vou ter uma posição de mistura, que a gente vai ter que calcular ainda, que é alguma coisa dentro desta reta aqui, tá? E aí, esta nova, né, condição do ar vai para dentro do equipamento, que vai ser tratado e vai sair numa temperatura tal que vai para a sala. Tudo bem? Então, com isso, né, essa linha aqui, né, isso que eu tenho traçado aqui, indica para a gente, então, a condição do ar externo e da sala. Vamos lá. Bom, e aí agora eu vou traçar o fator de calor sensível. Aqui no fator de calor sensível, a gente já viu que, né, isso significa, né, as parcelas da carga térmica do ambiente, né, então é deste local aqui, né, do ambiente, e ele é a carga sensível pela carga total. Lembrando que a carga total é a carga sensível mais a carga latente. Então, fazendo as contas aqui, né, ó, essa aqui é a quantidade de calor sensível, 9.000, e o calor total é 9.000 mais 1.588, que é o calor latente, dando 0,85. Então, 0,85 é o fator de calor sensível, que é encontrado aqui, ó, nesta reta aqui, né, nessa réguinha aqui, que é uma régua aqui de fator de calor sensível. Então é essa posição, né? 0,85 está aqui, ok? Se eu pegar agora da posição, né, de origem, que é o 24,50, para o 0,85, eu vou ter um traçado do fator de calor sensível. Vamos lá. É esse aqui, ó. Tá vendo? Então aqui, deixa eu colocar aqui no pointer, né? É a reta, né, ó, vindo lá de 0,85, eu vou, a partir da minha posição da sala, traçar ele até onde? Até a saída da serpentina, que é 90%, né? Indicado já no problema, né? Então a gente sabe que sai da serpentina com umidade relativa de 90%, tá?
Então, essa posição aqui embaixo, ó, é a posição de temperatura do ar que vai sair da serpentina, né? E que vai ser insuflado para o ambiente. Tá? Então, é esta posição aqui, ó. Lá no meu projeto, né, é o que sai da máquina e vai ser insuflado para o ambiente. É essa posição aqui. Tá? Então, eu já consegui determinar essa posição. Nota que eu já estou pegando aqui as entalpias, né? Aqui estou pegando as entalpias, e aí eu consigo calcular a vazão de ar, né? A vazão total de ar, por aquela equação que a gente viu, né? Na primeira parte dessa aula aqui, que é utilizando, né, a carta psicométrica para a gente calcular a vazão total de ar, que vai ser então o calor total do ambiente dividido pela diferença entálpica, né? Tá? A diferença de entalpia entre o ar da sala e o ar a ser insuflado, tá bom? Tá? Então são né, esses dois trechos aqui. Lembrando que é calor total, por quê? Porque como a nossa reta está inclinada, ela está tratando aqui, né, ela tá adicionando calor sensível por conta da horizontal e calor latente por conta da vertical, tá ok? Então por isso a gente precisa calcular, né, somando aí calor sensível e o latente. Aqui, ao invés de eu colocar 9.000 e 1.588, tá, eu estou usando 9 e 1,588. Por quê? Porque a entalpia tem kilojoule, então aqui em cima eu tenho que ter quilowatt, né? Ok? Senão não vai, né, bater as informações. Então aqui, para a entalpia do ar da sala, eu tenho 50 kJ por quilograma de ar seco, né? Esta posição aqui, ó. E para a posição de insuflamento, eu tenho esta condição aqui, ó, 36,5, né, essa posição aqui, que é lá na saída da serpentina, que é essa posição aqui em cima, né? Ok? Fazendo as contas, isso me dá 0,78 kg por segundo. Por que quilograma por segundo? Porque aqui em cima eu tenho, né, quilowatt, que nada mais é do que kilojoule por segundo, e aqui embaixo eu tenho kilojoule por quilograma. Então, realizando aqui na simplificação, sobra quilograma por segundo. Mas quilograma por segundo não vai dar certo, né? Porque a gente tem a informação lá da vazão de ar externo em litros por segundo. Então a gente vai fazer, né, a conversão, né? Lembrando aí que a vazão volumétrica é a vazão mássica pela massa específica, né? Tá? De onde saiu isso? Bom, saiu que vazão mássica é massa específica vezes vazão volumétrica. A gente já usou essa equação aqui, né? Então, é só fazer aqui, né, uma mudança aí, né? Então, agora eu estou, né, querendo saber qual que é a vazão volumétrica, passo aqui, né, minha massa específica dividindo, né? Tá? Que é a mesma coisa que eu fazer aqui, né, a vazão mássica vezes o volume específico. Por que vezes o volume específico? Porque eu sei que massa específica é 1 sobre o volume específico, ok? Tá? Então é exatamente isso que a gente está fazendo aqui, né? E aí, da onde que eu peguei, né, essa vazão volumétrica? Da carta psicométrica, dessa posição aqui do ar externo, né? Tá? Então, se eu traçar aqui, ó, nessa posição, eu vou pegar aqui qual que é o meu valor, né, de vazão, desculpa, de volume específico, né? Que é 0,97, tá? Então, entre 0,95 e 1, se eu realizar aqui, fizer um cálculo aqui, não, uma interpolaçãozinha aqui entre essas duas posições, eu vou perceber, né, que essa posição aqui é 0,97, ok? Bom, fazendo a conta, então, eu tenho que isso é igual a 0,756 metro cúbico por segundo. Por que metro cúbico por segundo? Porque o meu volume específico está em metro cúbico por quilograma e a minha vazão mássica está em quilograma por segundo, então sobrou metro cúbico por segundo, e passando isso para litro por segundo é a mesma coisa que 756 litros por segundo. Ou seja, o que está entrando na sala aqui é 700... Opa, vamos apagar aqui.
está entrando na sala é 756 litros por segundo de ar. Desses 756, né, ele vai para o retorno aqui. O que está retornando aqui nesse pedaço? Aqui, ó, nesse trecho que vai misturar com ar externo, será 756 menos 180, né? Se não me engano, que é a quantidade de ar externo. Então aqui é o retorno, chega aqui na minha mistura, então vai chegar na 756 menos 180, aqui vem do ar externo 180, de forma que a soma dos dois me dá 756 litros por segundo. Ou seja, o que eu insuflo aqui é uma parcela do ar de retorno e outra parcela é ar externo, ok? Tá? Então a gente conseguiu calcular aí as vazões. E aí respondemos então a nossa pergunta lá, né, que era quanto de vazão de ar eu preciso insuflar no ambiente, então são 756 litros por segundo, e quanto que é de ar externo? 180 litros por segundo. Tá? Então, isso tudo com o que a gente viu aí nas aulas. Né? Né, então, você percebe que processo psicométrico, conhecer as propriedades psicométricas e mais esses tópicos que a gente já verificou aí são importantes para a gente poder analisar, né, uma instalação. Vamos lá. Que mais? Bom, agora aqui eu vou calcular então a minha temperatura de mistura. Minha temperatura de mistura, eu conheço, né, as vazões de ar, né, conheço as vazões de ar externo e a vazão de retorno, né? Então eu vou calcular a temperatura de mistura pelas vazões volumétricas. Lembra que a gente viu que dá para calcular pela vazão volumétrica, pela vazão mássica ou pelas porcentagens, né? Então a gente está usando aqui pela vazão de ar. E aí, isso dá para a gente, então, né, que a temperatura de mistura será, então, minha temperatura do ar externo, 32,9, que é esta condição aqui em cima, né, o nosso ar externo, vezes o quê? 180 litros por segundo, que é a quantidade de ar que a gente está, né, retirando, aí, né, está insuflando para dentro do ambiente, que é de ar externo. Mais 24, que é quem? A temperatura de bulbo seco lá da sala, né, lá do nosso ambiente, que o retorno tem a mesma temperatura, vezes a vazão. E a vazão de retorno é a vazão total menos a vazão de ar externo, sobre 756, que é a vazão total. Fazendo essas contas, então, a gente chega aqui, a temperatura de mistura é 26,1 graus Celsius. Ou seja, ao invés de eu entrar na serpentina com ar a 32,9 graus Celsius, eu vou entrar com 26,1. É bem menor, né? Tá? É bem menor. Você imagina, eu vou insuflar aqui, ó, observando aqui, a gente está numa temperatura de 13 graus, né? Tá? 13 graus aqui. Opa, deixa eu mudar aqui. Está aqui numa temperatura de 13 graus Celsius, de bulbo seco, né? Ok? Então, uma coisa é reduzir a temperatura de 26,1 para 13 e outra coisa de 32,9 para 13, né? Tá? A quantidade de energia gasta é bem maior, né? Tá? Então, se eu pegasse o ar externo, né? Tá? Então, essa mistura é ideal porque eu reduzo, já faço um pré-tratamento do ar. Também serpentina trabalha menos, né? Eu gasto menos dinheiro, né? Ok? E aí, então, essa aqui é a nossa temperatura de mistura, é a temperatura do ar que vai entrar na serpentina, né? Opa. E aí eu posso pegar essa posição aqui, ó. Aqui esta posição é então a nossa mistura. E aí o ar aqui, então, ele faz esse trajeto na serpentina. Primeiro ele vem numa linha horizontal, é só calor sensível. Quando chega na temperatura de ponto de orvalho, ele vai caindo, né? Tá? E ele vai sair nessa posição aqui, né? Deixa eu só mudar um pouquinho aqui, né? E aí ele sai nessa posição. Então, o que está indicando aqui para a gente, né? Esse trajeto aqui indica para a gente o caminho que o ar faz na serpentina. Então, se eu analisar de novo lá o meu desenho, né?
Aqui eu tenho a serpentina de resfriamento e desumidificação. Vou colocar aqui já direto só o ventilador, né, que é o que interessa no nosso projeto. Aqui é o ambiente a ser climatizado, né? Induto, aqui o nosso retorno. Ok? Então, olha lá. Quem é quem aqui? Então, aqui é o nosso ar externo. Tem um damper, né, para regular a quantidade de ar externo para dentro do ambiente. Então, eu estou vindo nessa direção. Esta posição aqui, cujo ar está vindo nesta direção. Ok? Aqui é minha sala. Né, então, o ar que foi insuflado nessa sala, ele vai ser, né, tem uma exaustão aqui, né, então eu retiro esse ar. Uma parte desse ar é devolvido para a atmosfera e outra parte desse ar vem aqui para o meu retorno, que também está chamando de S. É essa posição aqui, que vai se juntar com essa massa de ar externo, formando então essa condição aqui, que é a condição de mistura, que é essa posição que a gente está vendo aqui. Ok? O ar vai passar pela serpentina de resfriamento e desumidificação, né? Isso aqui é uma SRD. Então, na passagem pela serpentina, ele primeiro vem com calor sensível somente, eu só estou resfriando, até que chega na temperatura de ponto de orvalho do ar, e aí ele começa a condensar, né? Ele começa a retirar umidade, né? Umidade absoluta, né? A gente consegue perceber aqui que a umidade absoluta, olha lá, está caindo, né? Está diminuindo. Então esse aqui é o caminho que o ar está fazendo na serpentina. Ele está fazendo essa posição, opa, até chegar nesta posição aqui embaixo, que é a saída da serpentina de resfriamento e desumidificação. Essa posição aqui, tá ok? A gente está supondo que o ventilador não está adicionando nenhuma quantidade de calor ao ar, né? De forma então que o que eu tenho na saída da serpentina é o que eu vou insuflar no ambiente. Eu estou chamando aí, por exemplo, de posição I. Né? Vou colocar aqui um I. Né? Então essa aqui é a condição de insuflamento para dentro da sala. Ok? Que é esta reta azul aqui. Tá? Então esse aqui é um processo psicrométrico, né? Tá? Completo para esse projetinho. Ok? Então a gente está conseguindo resolver, né, responder esse problema. E aí a próxima pergunta é qual que é a temperatura da serpentina? Bom, a temperatura da serpentina é essa linha aqui amarela, né? Está um pouquinho fraca para enxergar, mas eu vou fazer ela aqui com uma cor um pouquinho maior. Aqui, né? Vamos pegar aqui um roxo. Aqui. É esta linha aqui. Ó. Tá? Então esta linha aqui é a minha linha da temperatura da serpentina. Lembrando que a temperatura da serpentina, então, era só eu prolongar aqui, né? Eu prolongo aqui o meu fator de calor sensível até cruzar na saturação. Então, aproximadamente aqui 10,2 graus Celsius, aproximadamente, tá? Então, aproximadamente, né? 10,2 graus Celsius é a temperatura da serpentina. E aí, com isso, eu poderia calcular, por exemplo, qual que é o fator de bypass, né? O fator de bypass, a gente viu lá, né, a temperatura do ar, né, na saída, menos a temperatura da serpentina, sobre a temperatura do ar entrando, menos a temperatura da serpentina. Mas não é o caso desse problema aqui, tá? Então, dá para perceber, né, através desse exemplo, que tudo que a gente falou aqui de propriedade psicrométrica, de processo psicrométrico, né? E esses assuntos que a gente viu aqui agora há pouco, né? Que foram sobre conforto térmico, vazão de ar total, vazão de ar externa, tudo isso se aplica, né, para uma análise de um projeto, né, simples aí de ar-condicionado. Que poderia ser um problema mais complexo, poderia ter reaquecimento, poderia ter umidificação, mas
a gente consegue, usando aí, né, o que a gente viu aqui nesse curso, traçar, né, o caminho do ar para entender, né, o problema, né, para entender o projeto. Ok? Quando a gente faz um cálculo, né, num software de carga térmica, por exemplo, o software ele apresenta para a gente uma carta psicométrica com um traçado similar a esse daqui para a gente analisar e verificar se a gente não está errando demais no nosso problema, né, no nosso projeto. Tá? Então, basicamente isso que ele está fazendo. Né? O que a gente fez aqui manualmente, ele faz, né, automaticamente, mas a gente tem que entender como é que funciona isso aí, ok? Para a gente poder analisar, né? Legal. Então, aqui são as referências que a gente utilizou para esse exemplo, né, e para essa aula, tá? Então, a gente utilizou o livro do Moreira, né, e do Neto, que eu já comentei com vocês, né, que é um livro dos professores da Poli, né, da USP aqui em São Paulo, que chama Fundamentos e Aplicações da Psicometria. A gente já utilizou também aqui um livro do Santos, né? Esse aqui é um livro português, tá? Chama AVAC, um manual de apoio, Fundamentos. Ele tem, são duas partes, né? Tem um livro que chama Fundamentos e um livro que chama Complementos. A gente usou de Fundamentos e a gente usou as NBRs, né? 16401, 1, 2 e 3, tá? Instalações de ar-condicionado, o parte 1, né? É, condições gerais de projeto, a parte 2 é conforto térmico e a parte 3 é qualidade do ar, tá? Sendo que a parte 3 tem aí uma atualização, né? E a gente utilizou também aqui o livro, né, do Torreira, né, desculpa, do Pereira, né, e do Lamberts, né? Isso aqui chama Eficiência Energética na Arquitetura, da Procel, né? Tá? Então aquelas figuras mais coloridas a gente tirou de lá, né? Você consegue encontrar esse manual, né, um livro manual aí, na internet, né? Isso aí ele está disponível, é gratuito, tá ok? Bom, com isso então a gente finaliza o curso, né? Espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, pode mandar para a gente que a gente responde, tá? E a gente se vê aí no próximo curso. Até mais.